Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio de NFL, segunda parte, aliás, terceira parte dos nossos palpites pra temporada. No programa de domingo, eu e o Caio Miari, editor do The Score, demos nossos palpites pra playoffs, Super Bowl e grande campeão. Hoje, eu e o Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, @oquarterback, vamos dar nossos palpites para os prêmios individuais, MVP, calouro do ano, treinador do ano, defensor do ano, aqueles principais prêmios individuais que vocês estão acostumados, e falaremos também sobre os dois jogos que teremos na quinta e na sexta, obviamente sexta-feira aqui no Brasil, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, teremos Green Bay Packers contra Philadelphia Eagles, na quinta teremos Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens na abertura da temporada. É curioso que aqui no Brasil a gente tem falado tanto desse jogo de sexta-feira que a gente meio até que esquece, né, Felipe, que o primeiro jogo da temporada é Ravens e Chiefs, né, não é Eagles e Packers. Não, o primeiro jogo da temporada é Packers e é Eagles e Packers, não tenho dúvida disso. Esse jogo de quinta é mero detalhe, é mera lombada, mero aperitivo pro que vem na sexta-feira. É como se fosse um show e fosse a banda de abertura, né? O show principal vai ser na sexta-feira. Espero que todo mundo se divirta, todo mundo que conseguiu ingresso. Eu sei que infelizmente teve muita gente que ficou fora, foi um ingresso difícil de conseguir, mas a gente vai falar sobre nossas expectativas pro jogo, depois iremos pros prêmios individuais, depois terminaremos falando sobre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Felipe, você está aí em loco. Eu sei que você vai cobrir aí treino, tá publicando matéria no Valor Econômico e tudo mais. Deu uma breaking news da abertura do escritório da NFL aqui no Brasil, né? Vai ser comandado por um mexicano aqui. Acho que é um passo importante, né? A gente tem a empresa, né? A Effect Sports, se eu não me engano o nome, que faz as mídias sociais e tal, mas a NFL de fato ter um escritório aqui, e a gente sabe ultimamente como é importante, né, Felipe, ter um representante legal de uma empresa aqui no nosso país, mas é realmente uma semana de comemoração. Eu vi que você postou fotos, eu postei fotos também, né, do estádio, já tá quase pronto lá, já tá com os postes do field goal e tudo mais. É quarta-feira, né, quarta-feira chegam os times, quarta-feira à noite, quinta-feira os dois times treinam, né? Os times treinam, né? Eles vão chegar aqui quarta-feira à noite, vão vir num voo conjunto lá da Filadélfia, uma rota inédita, pelo que o pessoal da American Airlines me disse, porque não tem voo direto da Filadélfia para São Paulo, vai ser uma rota especial que criaram só para os times virem aqui. Os times virem aqui pro Brasil de uma maneira mais rápida, né, do que ter que ir para Nova York, de Nova York vir aqui para São Paulo. Eles chegam aqui no fim da noite de quarta-feira, quinta-feira eles treinam, mas não vai ser um treino, vai ser mais uma atividade física para eles reconhecerem o campo, né? Porque é chamado walkthrough, né? Exatamente. Mais para parar arestas, para definir game plan, porque o Eagles ele vai treinar na Neoquímica Arena e o Packers vai treinar no CT Joaquim Grava, que é do Corinthians. Mas o CT do Corinthians, o gramado é o mesmo do estádio. Então, o Packers não vai precisar fazer reconhecimento de campo lá na Neoquímica Arena, porque o gramado do Joaquim Grava já resolve isso. Mas vai ser um treino leve, vai ser treino só para eles se acostumarem, ver como que é a temperatura aqui em São Paulo, com a respiração, esse tipo de coisa, né? Não vai ser um treino pesado. O treino pesado eles estão fazendo agora, eles fizeram ontem, fizeram hoje e amanhã eles saem de lá muito cedo. O avião do Packers sai 7 da manhã lá, horário local lá de Green Bay, 9 horas aqui em São Paulo e faz a escala em Filadélfia e chega aqui no fim da noite, mas vai ser uma viagem longa, então eles não vão chegar cansados, né? Então você não pode exigir um treino muito físico desses times na quinta-feira, porque sexta, senão eles vão chegar esgarçados na sexta, né? E na própria sexta eles já vão embora, o que é normal, né? Porque os times lá nos Estados Unidos eles jogam e vão embora direto, né? Eles não ficam na cidade. É o mesmo game plan, basicamente, dos Jogos de Londres, né? Eu lembro que antigamente ainda tinha uma história do time, um dos times pelo menos chegar um pouco mais cedo, né? Fazer alguns treinos, alguns eventos e tal. Mas ultimamente, tirando o Jacksonville Jaguars, que eles tiveram, foi ano passado que eles ficaram 2 semanas direto em Londres? Foi. Esse ano vai ter de novo isso também. Então, tirando isso, o time chega, faz um treino de reconhecimento leve,
joga e vai embora. Seria uma pena se os jogadores dos Packers espancassem o A.J. Brown no avião, né, quando tiver no ar, né, ficaria muito triste se isso acontecesse. O que me leva um gancho pra falar sobre essa questão, Felipe, porque a gente tem acompanhado de perto, né, porque teve aquelas declarações, vamos dizer, infelizes, né, do A.J. Brown, basicamente falando que vai ficar no quarto dele, não vai sair, aquela coisa de um medo excessivo, eu diria, né? Não que eu imaginasse que os jogadores dos Eagles e dos Packers aproveitariam a quinta-feira pra fazer turismo pro São Paulo, né? O cara imaginava que, pô, ia lá comer o sanduíche de mortadela no Mercadão e, sei lá, andar no Ibirapuera, né? Mas ele soou ignorante, né? Porque você pega todos os números em termos de... Claro, o Brasil tem... Eu não tô dizendo que o Brasil é uma maravilha, mas você pega, por exemplo, números de segurança de São Paulo, um índice de homicídio per capita muito menor que Filadélfia, por exemplo, né? E não ficaria nem entre as 20 cidades mais violentas dos Estados Unidos. E ele soou ali meio ignorante mesmo, meio... assim, preconceituoso em relação ao Brasil, sendo um país de terceiro mundo. Eu senti que os Eagles tentaram dar uma corrigida, eles botaram Jalen Hurts, acho que foi domingo, foi na segunda-feira, pra dar uma entrevista, falando que tá ansioso e tal. Claramente ali a assessoria, pô, você tem que dar uma melhorada na nossa imagem e tudo mais. Mas eu sinto que... será que vai ter um clima pró-Green Bay no estádio? Porque... primeiro que a torcida de Green Bay normalmente é uma torcida que viaja muito bem. Segundo que é uma torcida maior aqui no Brasil. E terceiro que mesmo quem torce pra outros times, eu sinto que a tendência vai ser torcer pro Green Bay Packers e vai ficar meio com raiva. Apesar dos Packers terem, por exemplo, o Josh Jacobs, que falou mal também do Brasil e tudo mais. Você sente que vai ter um clima talvez um pouco hostil pros Eagles da torcida? Eu não tenho dúvida disso. Acho que as declarações recentes dos jogadores agora do Eagles nessa última semana, acho que todo mundo estava meio neutro na partida, que vai lá no estádio assistir a partida, vai automaticamente torcer pro Packers, porque o tom das declarações foi muito ruim, né? Ok, eles não precisam saber o que é o Brasil, eles não precisam saber como é a realidade do Brasil, mas se não sabe, não fala, né? Não precisava fazer declaração de violência, que vai ter medo. Acho que tem muita questão da NFL que deve ter botado um medo extra nos jogadores. Eu concordo com o que o JP Miguel dos 10 Jardas falou, que é para os jogadores não barbarizarem na noite, né? Tipo, não inventar de sair na quinta-feira à noite. Acho que teve um elemento disso, mas acho que exageraram no tom. Teve as declarações também do C.J. Gardner-Johnson, né? Sobre a questão dos incêndios, né? E acho que deu uma exagerada também. Eu acho que tem muito desconhecimento. Eu tava tentando pesquisar se quando voltou a ter jogo no México também teve esse tipo de declaração, mas eu não consegui achar, não vi. Eu acho que não teve. A questão, acho que realmente não teve esse tipo de declaração de violência no México, etc., dos times com medo do que tá tendo aqui no Brasil. Acho que tem muita imagem, né, que passa aqui do Brasil lá fora também que não ajuda, né? Muito filme, Copa de Elite, esse tipo de coisa que acaba transmitindo uma imagem que não corresponde à realidade do país, né? E acho que isso acaba pegando na mente dos jogadores. Mas eles não deveriam ter falado nada, deveriam ter... Acho que o Packers também tá com também tá ansioso, ele também deve estar com uns temores, mas os jogadores, depois do que o Josh Gibbs falou, ninguém mais falou mais nada, né? Acho que é a postura mais inteligente, porque apesar de ser um jogo do Eagles em casa, eles vão jogar como se estivesse fora, porque eu acho que toda a torcida vai estar a favor do Packers. Eu acho que isso vai ser um negócio que vai pegar muito depois do jogo. Se o Eagles perder, eles vão falar que, pô, a gente perdeu um jogo em casa, né? Tipo, um jogo entre aspas em casa, que a torcida estava contra, etc. Eu acho que isso vai ser um negócio que no pós-jogo a gente vai ter que acompanhar como vai ser essa reação lá fora de como a torcida vai se portar aqui no estádio em relação ao Eagles. Verdade. E, assim, é aquele meme, né? Ah, não, são as consequências dos meus próprios atos, né? Porque eles que plantaram. Jogo internacional, em geral, se você vê, por exemplo, sites de apostas, é considerado jogo neutro. É campo neutro. Não, é tipo o Super Bowl. Não tem essa
o mando de campo é dos Eagles, então tem aqueles 3 pontos, né? Que normalmente o time da casa tem 3 pontos, aí a diferença dos times, você tira esses 3 pontos e tal. Mas você vê, por exemplo, os Eagles são favoritos por 2,5 pontos nesse momento, né? Eagles menos 2,5, Packers mais 2,5, vitória dos Packers 2,15, dos Eagles 1,74. Pra mim, essa é a diferença dos dois times se eles jogassem num campo neutro nos Estados Unidos. Aqui, claramente, o site de aposta que eu tô olhando não vê mando de campo, né? E até acho que assim, vai ter de repente mais barulho no ataque dos Eagles, né? Aquela coisa ali que é o contrário, né? No futebol americano, né? A torcida faz mais barulho quando o time adversário tá no ataque pra tentar mudar ali, pra tentar atrapalhar a comunicação, né? Mas eu, sinceramente, não acho que vai fazer um impacto tão grande. Eu imagino que vai ser uma torcida bem animada, né? Por mais que não seja um público ali de estádio de futebol, se bem que o público de estádio de futebol da bola redonda mudou muito, né, na última década. Mas ainda assim a gente torce de uma forma diferente, né, em relação ao futebol americano. Então eu acho que isso vai ser uma reação positiva lá, o pessoal comentando sobre a atmosfera. E em campo, eu sinto... Pra mim o Eagles é favorito mesmo, eu concordo com essa linha aqui, 2,5, é um time mais pronto, né, o Packers... Os dois times mudaram um pouco, né, em relação à última temporada, talvez até o Eagles, né, mas o Eagles tem um elenco mais veterano. A grande questão vai ser a primeira aparição dos Eagles depois das mudanças na comissão técnica, né, vai ter um novo coordenador ofensivo, um novo coordenador defensivo, e isso eu tô bem curioso, porque, assim... você meio que paga o preço, né? Quando o head coach é pressionado e tal, a última cartada que ele tem é mudar os coordenadores. E foi isso que o Nick Sirianni fez, né? Não necessariamente a culpa era do Brad Johnson e do antigo coordenador defensivo, que agora me fugiu o nome. Mas é um time que eu tô curioso pra ver o quão diferente vai ser esquematicamente, né? Vai ter push toda quarta pra 1 jarda, né? Que o pessoal espera, de repente, um pouco menos do Jalen Hurts e tal, até pra poupar ele, não vai ter mais o Jason Kelce. Isso é interessante, mas acho que o Eagles, acho que vem mais mudanças, apesar de ser um elenco mais veterano, mas ainda assim eu acho que o nível de talento deles em relação aos Packers tá um degrau acima. Os dois times eles terminaram em curvas diferentes ano passado, né? O Eagles terminou naquela crise absurda, e o Packers terminou animado com o que viu do Jordan Love, que em dezembro botou fogo na NFL, né? Ele jogou realmente muito bem. Eu acho que isso carrega um pouco para essa temporada, até por conta dessas mudanças de coordenador do Eagles que você mencionou. Eu acho que no começo vai ser interessante ver como que vai ser a reação dos jogadores, se vai ter muita dificuldade para se acostumar, né, com o que o Vic Fangio vai pedir defensivamente, com o que esse é o nome do Kellen Moore. Kellen Moore vai pedir do ataque do Eagles, vai mudar muita coisa. Eu acho que não muda muita coisa. Acho que o ataque do Eagles esse ano vai ser muito parecido com o que era o ataque do Cowboys alguns anos atrás, em termos esquemáticos, né? Em termos do que é pedido dos jogadores, etc. Mas eu acho que isso acaba pesando um pouco, e também pesa um pouco essa questão toda do Nick Sirianni. Como que o elenco está vendo o Nick Sirianni, né? Se estão confiando nele ainda, se vão comprar ele por um ano, se o jogo começar mal, será que é um caçador de cartas para desmoronar? E eu vejo o Packers um pouco mais menos turbulento, porque é um time que teve bastante continuidade, mudou o coordenador defensivo, né? Trouxe o ex-técnico do Boston College para ser o novo coordenador defensivo. O ataque, eu acho que reforçou bastante com o Josh Jacobs. Acho que o Jordan Love está numa crescente enorme. Acho que a tendência é ele começar a temporada bem. Então, assim, eu acho que essa vantagem nessa linha, né, das casas de aposta 2,5, acho que é condizente pela qualidade do elenco do Eagles, mas eu vejo um pouquinho de vantagem para o Packers. Eu acho que pega um pouco a questão do estádio. Apesar de ser campo neutro, acho que não teve nunca uma situação dessa do time X falando mal do país, falando questões preconceituosas sobre o país. Acho que isso vai pegar mais do que pega, por exemplo, no México, na Inglaterra, na Alemanha, que aí realmente é um campo neutro, as pessoas gritam para tudo, né? Você tem gritaria, não importa qual time que seja em campo, porque é uma torcida miscelânea de torcedores. Acho que aqui vai pegar um pouco mais por conta disso, acho que favorece um pouco o Packers. Não sei se
vai chegar a assustar o Eagles, porque a Neoquímica Arena ela é feita para direcionar o som pro campo, né? Então acho que é diferente dos Estados Unidos NFL, por exemplo. Então acho que isso pode assustar um pouco os jogadores, a questão do barulho da torcida, que já somos barulhentos e a Neoquímica favorece esse barulho direcionando ele pro campo. Meu medo como hater dos Eagles é que se tem um time que sente prazer em ser odiado, é o Philadelphia Eagles, né? É a cidade que a gente lembra, né? Os caras vaiaram Papai Noel no estádio, né? Não tem como, né? Então, tô curioso pra ver. E, assim, se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que o Philadelphia Eagles vence. Mas esses jogos costumam ser aleatórios, né? Esses jogos fora dos Estados Unidos, né? Então, se você tem o Packers pagando 2,15, eu acho que o valor aqui tá em apostar nos Packers. Mas eu tô torcendo por muito ponto. É o que eu quero ver. E acho que é o que ajudaria o evento ser um sucesso. Fiquei preocupado que eu vi muito jogador do Flamengo escorregando domingo, hein? Eu vi o Varela, principalmente, escorregando. E espero que os times tenham visto isso e coloquem uma trava mais alta, né? Pra não ser tipo aquele Super Bowl do Panthers e do Broncos, né? Que a linha ofensiva não conseguia ficar em pé direito. Os estados da Alemanha tiveram esse problema também. O gramado era muito, muito raso, os jogadores estavam escorregando. Acho que vai ser mais ou menos o que vai acontecer aqui também. Acho que a gente vai ver jogadores escorregando, principalmente no começo de jogo. Acho que até perceberem que qual trava usar, qual chuteira usar, acho que vai ter um pouco disso. A não ser que a NFL já avise e fale antes, né? Vai ser que nem o jogo na Alemanha, que os estádios têm gramado de futebol mais rápido, etc. Acho que tem que. Vai depender muito da orientação da NFL pros roupeiros das equipes. E a gente já viu que chegou no sábado ou no domingo, não lembro agora, o avião com equipamentos, né? Imagino que o grosso dos equipamentos, imagino que vai ter coisa vindo ainda com os times, né? Mas 45 toneladas. Imagina, tem que mover 45 toneladas para realizar um jogo. É realmente... Uma pergunta, Felipe, que me ocorreu agora, e eu não sei se você tem a resposta, mas você é um jornalista de economia. A gente viu que o ingresso foi caríssimo, né? E a gente sabe que tem patrocinadores desse jogo. Você acredita que, com essa estrutura toda que você precisa, a NFL tá olhando para um evento que ela vai lucrar, de fato, sim, diretamente, vai gastar X pra fazer o jogo e vai faturar 2X? Ou você acha que o que a NFL tá olhando aqui em termos de lucro, entre aspas, é mais algo imaterial de gerar mais atenção aqui no Brasil e aumentar a popularidade, cultivar o mercado? Por que me ocorreu isso? Porque trazer um avião com 45 toneladas de equipamentos para montar num jogo deve ser caríssimo, né? E imagino que centenas de funcionários da NFL, além dos times e das comissões técnicas, estão vindo. Já deve ter muita gente em São Paulo, né? E aí você vai ter esse voo fretado, que imagino que vai ser um voo com uma configuração diferente, para meio que separar os dois times. Se você não sei se você tem a informação exata, provavelmente não tem, né? Mas você acredita que ainda assim a NFL sai no verde aqui? Ou é parte da estratégia de cultivar o público brasileiro e no saldo geral a gente vai ver a liga, entre aspas, perdendo dinheiro no curto prazo? Eu acho que o jogo já se pagou com a venda dos direitos de transmissão nos Estados Unidos, né? Porque esse jogo é um jogo extra, um jogo que não existia, então a NFL vendeu diferente para a NBC para pagar na Peacock, né? Que é a plataforma de streaming lá dos Estados Unidos. Então acho que só por isso já se pagou. A NFL está pagando, se não me engano, R$500 mil, R$750 mil pelo aluguel do estádio a semana inteira. É o que eles vão pagar o Corinthians nessa brincadeira toda. E o Corinthians não vai ganhar nada de bilheteria, não vai ganhar nada de ativação, nem nada, porque isso já está configurado no aluguel. A NFL vai ficar com tudo que der de ingresso, o que der de bilheteria, o que der de vendas, é tudo da NFL, não vai nada pro cofre do Corinthians. Então, eu imagino que o preço que eles pagaram pelo estádio, pelo aluguel do estádio, é mais ou menos o break-even do que eles vão ter de lucro no jogo, né? Porque a gente tem que lembrar que o real está muito desvalorizado em relação ao dólar, né? Então isso acaba prejudicando um pouco
o que a NFL vai faturar de fato aqui no jogo. Então, eu acho que eles não estão muito preocupados com o ganho financeiro do jogo, porque já foi pago com a venda do streaming lá nos Estados Unidos, e 2, é uma relação de longo prazo, né? Você está tendo um escritório aqui no Brasil, você está fazendo o primeiro jogo, você tem várias ativações durante a semana aqui na cidade, então é mais você criar um pouco colocar na mente das pessoas que a NFL joga aqui em São Paulo, para você começar a pensar mais de um jogo. Se você tiver 2 jogos, aí você começa a pensar mais em um faturamento maior, você começa a pagar menos pelo lugar do estádio, porque você já cria uma relação com o time, né, com o Corinthians. Então acho que não tem muita. Acho que a NFL não pensa muito em termos financeiros do retorno nesse momento. Entendi, né? Imagino que a parte da conta seja lá no final da temporada, a audiência cresceu 25% no Brasil, né? E aí meio que vale o investimento deles, né? E sobre a questão do estádio, o meu sonho era a NFL fechar uma parceria com o Flamengo, a lá Tottenham Stadium, né? Que a NFL fez uma parceria com o Tottenham, eles pagaram um valor, que eu não lembro qual valor, e o Tottenham topou fazer umas adaptações ao estádio para ficar mais fácil fazer o jogo da NFL lá, né? Esse era o meu sonho. A gente é muito capial para isso ainda, acho que não tem essa visão de longo prazo. Mas seria perfeito, primeiro, porque é o meu time, Flamengo, e segundo, que significaria o jogo no Rio, né? Porque é difícil imaginar esse jogo no Maracanã, sinceramente. Por mais icônico que seja o Maracanã, a gente já conversou sobre isso, né? A questão do Neoquímica Arena, por mais que o Maracanã tenha a reforma da Copa do Mundo recente, na mesma época da Neoquímica Arena, né? Ainda é um estádio que foi construído originalmente nos anos 50, né? E eu não sei se comportaria, sinceramente, questão de estrutura, vestiário do lado de dentro, enfim. Mas espero que um dia o jogo venha pro Rio também. Vamos entrar nos palpites pros prêmios individuais, Felipe. Antes, você que tá escutando, de repente tá escutando pela primeira vez, não deixa de seguir no Spotify. Deixa 5 estrelas, ajuda bastante o programa. Se tiver no YouTube, você botou naquela aba ali no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, segue. Seja qual for o aplicativo que você tá escutando. Tá ouvindo em casa? Quando você sair de casa, for pro trabalho, pra faculdade, pra academia, for fazer exercício, bota no fone de ouvido e vai escutando podcast. É assim que eu escuto podcast na minha vida. Eu escuto, sei lá, uns 6 podcasts por semana só na academia. Então é a melhor forma, e acho que é a melhor forma de consumir o podcast Cara dos Esportes. Dado os recados, Felipe, vamos começar pelos prêmios de calouros, né? Calouro de ataque e calouro de defesa. Fazer tipo o Oscar, que dá o ator coadjuvante ou atriz coadjuvante logo no começo pra segurar o público. Vamos começar pelo calouro de ataque, Offensive Rookie of the Year. Qual que é o seu palpite? Eu acho que eu não consegui muito fugir do óbvio. Eu acho que vai ser o Caleb Williams. Acho que ele jogou muito bem a pré-temporada. Acho que é um jogador que está muito preparado para a NFL. A gente sabe que ele é o melhor prospect na posição de quarterback entre na NFL nos últimos anos. Acho que vai mudar aquele Bears da água pro vinho. E acho que ele acaba se tornando a escolha óbvia. Se ele jogar o que promete ser Caleb Williams na NFL, ele ganha esse prêmio de lavada. Acho que a única forma dele não ganhar esse prêmio é se tiver uma temporada desastrosa ou se acontecer algum surto, sei lá, Jaden Daniels começar a jogar muito bem. Acho que, tirando isso, vai ser meio dado esse prêmio pro Caleb Williams. Eu concordo. O meu palpite para calouro de ataque do ano é o Caleb Williams também. E pelo mesmo motivo, né? Às vezes eu gosto de tentar, sei lá, sair um pouco do lugar comum, né? Mas eu quero acertar os palpites, né? Então, é o Caleb Williams, né? As odds dele 2,20, ele é franco favorito pra vencer. Eu acho que tem um mundo realmente que eu acho que o Jaden Daniels pode tirar, de repente, né? Mas se você pensar, por exemplo, Marvin Harrison Jr., a gente já tem visto esse prêmio, assim como o MVP, né? Vai muito na direção do quarterback, né? Então, se o Caleb Williams tiver um ano dentro do que a gente espera pra ele, eu não sei se tem alguma coisa que o Marvin Harrison Jr. possa fazer, o Romeo Dunze. Se bem que o Romeo Dunze, se ele jogar bem, o Caleb Williams vai jogar bem também, então não tem como, né? Mas exato, eu não consigo ver algo que o Marvin Harrison Jr. possa fazer pra... Assim, nenhum não quarterback possa fazer pra tirar o prêmio de um desses dois. Porque você, tirando os quarterbacks, você tem de wide receivers. Tem o Marvin Harrison Jr., que
ele provavelmente vai depender muito do Kyler Murray. Você tem o Malik Neighbors, que, coitado, vai ter que jogar com o Daniel Jones uma temporada. Se ele fizer 10 touchdowns na temporada, eu acho que vai ser um absurdo já. Mas acho que dificilmente vai ser considerado, porque o Giants não é um time que vai ser contender para alguma coisa, né? Então acho que as atenções elas acabam se virando muito para os quarterbacks. E Bo Nix talvez também, né? O Bo Nix talvez, mas acho que vai precisar fazer uma temporada muito, muito forte. Eu acho que o Broncos é um time mais fraco em termos de elenco do que o Bears. Acho que o ataque do Bears é mais interessante para o Caleb Williams como novato do que o Bo Nix lá no Broncos. Então acho que isso acaba ajudando um pouco as chances do Caleb Williams para ganhar esse prêmio. Lembrando que eu e o Felipe, a gente não manda a lista um pro outro, né? Então, se a gente combinar em todos aqui, não foi de propósito, é realmente coincidência. Calouro de defesa, Felipe, Defensive Rookie of the Year. Quem que você coloca? A minha assim, esse prêmio foi o que eu tive mais dificuldade de achar um nome que realmente me agradasse, porque a gente sabe que foi um draft que não foi de grandes jogadores defensivos, né? A gente teve vários bons jogadores defensivos escolhidos, mas nenhum grande que você aponta desde o início, falando, esse aqui é um favorito para ser o defensivo do ano. Então a minha escolha foi o George Verse do Rams, porque eu acho que é um time que está com uma defesa legal, mas uma defesa que ele vai ter bastante oportunidade para se mostrar. Até pela saída do Aaron Donald, você criou-se um vácuo nessa defesa que abre bastante espaço para o próprio George Verse, que apesar de não ser a mesma posição do Aaron Donald, mas pegar sacks que em tese seriam do Aaron Donald, e agora estão em aberto. Eu acho que ele tem qualidade para ir para cima do quarterback, acho que é um cara que tem bastante instintos muito bons, então acho que essa é a minha escolha, mas assim, sem convicção nenhuma, porque acho que você tá. De todos os prêmios que a gente vai falar aqui agora, eu imagino que esse seja o mais aberto em termos de odds. Cara, eu gosto desse palpite, foi um nome que eu pensei bastante. Deixa eu ver as odds dele aqui. 8,0, é um dos favoritos. Eu acho que a narrativa pode ajudar bastante o Jared Verse, né? Porque eu sou da opinião de que a defesa dos Rams não vai ser tão ruim quanto muita gente espera, né? E ele, como edge rusher, a gente sabe que é importante ali os jogadores ao redor dele, né? E ele vai ter o Colby Turner, que fez uma temporada muito boa ano passado, e ele vai ter ali um entrosamento com o companheiro dele de equipe em Florida State, que era o Brandon Fisk, né? Então, isso pode ajudar eles, né? Os dois muitas vezes trabalham, né? O jogador de interior e o edge trabalham ali meio que em dupla, né? Então, eu acho que isso pode ajudar. Eu acho que é um bom palpite, sim, o Jared Verse. O meu palpite para calouro defensivo do ano é o Laiato Lato, do Indianapolis Colts, edge rusher, porque eu acredito que ele entra na NFL mais polido, né? Tecnicamente, ele entra bem mais avançado do que um jogador da idade dele, né? Eu sei que teve as questões físicas e tudo mais, mas eu não me surpreenderia se ele fosse um cara que, já como calouro, bate 2 dígitos de sack, bate 10 sacks, e eu acho que ele tem condições, ele vai ter snaps nessa defesa do Indianapolis Colts, ele vai ser o titular do lado oposto ao Quiripay, vai ter o DeForest Buckner jogando pelo interior, que atrai muita atenção da linha ofensiva adversária. Então, era o meu jogador defensivo favorito no draft, foi o primeiro, né, draftado no último draft, e ele é o meu palpite, os odds dele aqui 6,0, ele é o segundo favorito. O favorito é o Dallas Turner, do Minnesota Vikings, que acho que o Vikings vai ter um problema que vai ser um time, eu acredito que vai ser um time meio anônimo esse ano, né? Não acho que vai brigar tanto, então acho que vai ser difícil para ele se destacar. Mas o que você acha do Laiato Lato? Eu gosto bastante, era um dos nomes também que eu estava considerando aqui para esse ano, porque é um jogador com instintos muito bons e, como você disse, ele também vai ter bastante oportunidade para aparecer nessa defesa do Colts, né? Uma defesa que tem bons nomes e ele vai ter essa oportunidade de ir para cima do quarterback. A grande questão é que eu ainda não sei se o Colts vai ser um bom time ou não, muito por conta do Anthony Richardson. Eu acho que tem muito essa questão. Acho que se o time começar a depender muito da defesa, né? Se o Anthony Richardson não conseguir entregar o que se espera dele, não se recuperar tão bem da lesão, aquele ano perdido for começar a pesar e começar a começar a depender muito da defesa, eu acho que aí pode ter um problema, porque acho que muitos snaps pro lado você vai começar
até aquelas questões físicas podem começar a reaparecer, e também acho que pode diluir um pouco a produção dele se ele ficar muito em campo. Então acho que esse é um risco que me afastou um pouco de escolhê-lo como rookie defensivo do ano. Esse é um ano ótimo pra sair aquele cara da terceira rodada, né, que ganha o prêmio, né, e pra Edge Rusher eu acho que é o caminho mais direto pra vencer o prêmio, porque se tiver um número alto de sacks, você vence, né, o prêmio de calor defensivo do ano, mas aí os outros são mais subjetivos e tal, vai depender, mas enfim. Eu gosto do Laiato Lato, eu acho que ele vai ser eu não acho que ele vai ser, tipo, first team All-Pro, mas eu acho que é um cara que vai ser um edge rusher muito bom por muito tempo. Comeback Player of the Year, Felipe, um dos prêmios mais subjetivos, quer dizer, o prêmio mais subjetivo que deixa a gente completamente maluco, porque o Damar Hamlin, eu falei muito isso ano passado, quer dizer, na temporada passada, e repito, por mais que o Joe Flacco realmente tenha feito uma temporada muito boa com o Cleveland Browns, pra mim é um absurdo o Damar Hamlin não ter vencido, né? Por mais que ele tenha jogado muito pouco, porque o Damar Hamlin quase morreu. O Joe Flacco voltou de ter jogado nos Jets. E aí ele vence o prêmio de Comeback Player of the Year, né? Aí a gente já viu caras voltando de lesão e vencendo o prêmio, a gente já viu caras que tiveram um ano ruim e venceram no ano seguinte. E então é um prêmio muito difícil de prever. O meu palpite tem um grande favorito, mas o meu é o segundo grande favorito, que é o Kirk Cousins, quarterback do Atlanta Falcons. Eu já falei aqui, pra mim, ele vai ter um ano melhor do que o Aaron Rodgers. Ele, pra mim, tá cercado de um ataque mais estruturado. E eu acho que ele acaba ganhando o prêmio. Tá voltando também de uma lesão no tendão de Aquiles. Então, é o que o prêmio deveria coroar, né? Um cara que volta de uma adversidade grande. Mas eu sinto que nesse momento é uma corrida entre dois caras, né? Entre o Aaron Rodgers e o Kirk Cousins. Eu vou botar um terceiro nome aqui na lista. Eu vou botar o Joe Burrow. Acho que é um nome que... Acho que, pra mim, é um cara que tá numa situação que tá interessante lá no Bengals, porque é um time que tá praticamente igual ao que foi no passado. A lesão que ele sofreu não foi tão séria quanto a do Kirk Cousins e do Aaron Rodgers. Então acho que isso pode favorecê-lo nesse início de temporada, porque ele teve mais tempo de preparação, um cara que é mais jovem, etc. Então acho que, pra mim, eu apostaria hoje no Joe Burrow como Comeback Player of the Year, porque ele tá num time interessante, tá num time com jogadores bons. Mesmo se o Ja'Marr Chase não jogar nesse início de temporada, o que eu acho que não vai acontecer, eu acho que ele vai acabar jogando, porque ele não vai querer se queimar tanto assim com a equipe. Mas acho que mesmo se o Ja'Marr Chase não jogar, eu acho que o Joe Burrow ele ainda tem bons opções naquele ataque. Acho que ele já está numa conferência, uma divisão, numa conferência bem complicada. Acho que isso acaba favorecendo o desempenho dele se for bom. Então, pra mim, hoje eu votaria no Joe Burrow como comeback of the year. Justo, é um bom palpite, sim. Eu só acho que o Joe Burrow é a melhor aposta disparada dos três pra jogar melhor, né? Só que, como a lesão dele não foi tão séria quanto a do Cousins e do Rodgers, na narrativa do comeback, eu não sei o quanto ajuda ele, né? Mas, de novo, é um prêmio que deixa a gente completamente maluco. Assim como o treinador do ano. Outro prêmio totalmente subjetivo, que basicamente significa você fez o time dar o maior salto de vitórias, né? E aí tem umas bizarrices, tipo, Bill Belichick acho que venceu o prêmio 2 vezes. O Andy Reid tem literalmente as piores odds, né? As odds mais altas. Ele é a maior zebra nesse momento, sendo que ele é o melhor treinador da NFL, né? Então, não coroa de verdade o treinador do ano, né? Mas, enfim. Felipe, quem que é o seu palpite para treinador do ano? Então, eu ia fazer essa ponderação que você acabou de fazer, que é um prêmio que acaba não premiando o melhor técnico da NFL, acaba premiando o técnico que consegue tirar algum time da bacia das almas, né? E é um prêmio que nos últimos anos vem destacando muitos técnicos novos, né? Técnicos em primeiro ano de trabalho, em segundo ano de trabalho. Então, pensando nisso, eu vou escolher o Jim Harbaugh, técnico do Chargers, porque é um técnico que está voltando para a NFL agora, e eu acho que é um técnico que vai imediatamente fazer um bom trabalho lá no Chargers. Acho que o Chargers é um time interessante em termos de elenco para brigar para o playoffs, e acho que a chegada do Jim Harbaugh, com toda a experiência que ele teve lá no 49ers, com a experiência que ele adquiriu nos últimos anos lá em Michigan, título nacional e tudo mais, acho que ele chega com uma mentalidade no Chargers que vai transformar essa equipe
vai questionar essa equipe, realmente. Acho que o Justin Herbert pode entrar numa temporada de bons números, acho que a defesa está reforçada, então acho que você, levando em conta que esse prêmio acaba sendo uma coração dos técnicos que conseguem fazer um bom trabalho transformando uma equipe, até como a gente viu ano passado com o Demico Ryans, acho que acho que o Jim Harbaugh ele se encaixa meio nesse quadrado que os eleitores lá estão fazendo nos últimos anos. Ele é o favorito pra vencer o prêmio nesse momento, 9,50 as odds, e assim, é muito fácil ver a narrativa. Primeiro, o pessoal que vota são aqueles jornalistas mais antigos e tal, né, e o Jim Harbaugh, dá pra ver os Chargers tendo um ataque que é um jogo terrestre muito bom e tal, aquela cara dos times do Jim Harbaugh, né, e aí a narrativa vai favorecer muito ele. Eu fui com um nome diferente, que também ali tá no top 5, top 6 ali, mais ou menos, entre os favoritos, que é o Jonathan Gannon, head coach do Arizona Cardinals, que eu já falei aqui no programa, né, até no nosso programa de palpites ousados pra temporada, que eu acho que o Cardinals... Acabou que eu não coloquei eles de fato nos playoffs, mas eu acho que é um time que vai brigar pra ir pra pós-temporada, é um time que eu acredito que vai dar um salto significativo em número de vitórias, vai vencer uns 5, 6 jogos a mais, e o Jonathan Gannon meio que, por mais que o Cardinals tenha terminado no topo do draft, né, com uma das piores campanhas, ainda assim é um cara que a gente saiu da temporada meio que surpreso, né? Acho que ele é um time que jogou melhor do que o esperado. Eu não acreditava muito e eu achei que ele fez um trabalho bom, e acho que esse ano, o segundo ano dele, chegada do Marvin Harrison, Kirk Cousins, o Kyler Murray sendo o cara do time, né? Não tem mais aquela sombra, pô, vamos substituir pelo Caleb Williams e tal, esse tipo de coisa. Eu acho que é um time que vai ser competitivo, vai vencer ali uns 9 jogos. E aí eu acho que essa narrativa favoreceria o Jonathan Gannon. Tô maluco, Felipe? Não, eu gosto, eu acho que é uma aposta válida, porque é um time que realmente vai melhorar muito durante essa temporada. Tanto que hoje já li uma notícia que o Drew Petzing, que é o coordenador ofensivo do Cardinals, já surge como um nome forte para ser técnico a partir do ano que vem, dependendo do desempenho do Cardinals nessa temporada. Então, é um time que tá com bastante expectativa para essa temporada. Né? Acho que você trouxe o Marvin Harrison Jr., que é um jogador acima da média, que vai ter uma conexão imediata com o Kyler Murray. O Kyler Murray está acostumado a ter esses recebedores de referência. Lá em Oklahoma, ele teve o Sid Lamb. Então, acho que é um jogador que você tem. É um time que está bem preparado. Acho que é um time que surpreendeu ano passado em termos de. É engraçado você falar, é um time que teve a quarta escolha do draft, falar que surpreendeu em alguma coisa, mas ele era um time que a gente achava que ia ser a primeira escolha do draft em absoluto, né? Se pegar os nossos palpites ano passado, acho que a gente falou aqui mesmo que era um time que ia morrer na praia, porque a gente achava que a contratação do Jonathan Gannon como técnico ia ser péssimo. E acabou fazendo um trabalho legal. Eu acho que cresce em cima disso, porque é um time que está se reforçando, um time que está conseguindo pegar peças interessantes para aquela equipe. Então eu gosto do palpite sim como técnico do ano. Vamos passar agora para Offensive Player of the Year, né? Jogador de ataque do ano, que eu sinto que nos últimos anos eles têm feito um trabalho melhor com esse prêmio, né? De ser o melhor não quarterback. Ano passado foi o Tyreek Hill, se eu não me engano, que venceu. Não, o Christian McCaffrey. Não, foi o Christian McCaffrey. Christian McCaffrey, mas era um dos dois mesmo que deveria vencer. Qual que é o seu palpite esse ano, Felipe? O meu palpite é o Tyreek Hill. Acho que a NFL não gosta muito de repetir prêmio. Né? Acho que a única questão, a única possibilidade de repetir prêmio, acho que é se o Christian McCaffrey começar a criar asa e começar a voar em campo. Acho que porque ele já teve uma temporada muito boa no passado. Esse ano ele não participou da temporada por conta de. Acho que não estava lesionado, mas acho que eles pouparam ele para não correr esse risco. Mas mesmo assim é um cara que vai chegar mais frio nesse de temporada. Acho que isso pode atrapalhar um pouco o desempenho do Christian McCaffrey nesse primeiro mês, né, agora em setembro. Eu acho que isso favorece um pouco o Tyreek Hill. Ele bateu na trave, né, no passado com esse prêmio de Offensive Player of the Year. E acho que é um cara que está bem posicionado na equipe lá do Dolphins, é o grande jogador de diferença, todo mundo sabe da qualidade dele. E acho que falta um prêmio para coroar o jogador que ele é, né? Eu acho que tem toda aquela questão de extra-campo, né, que a gente sabe do passado dele, etc. Mas
Em campo, eu acho que você não é meio inquestionável. Se tornou um pouco inquestionável. Eu acho que esse prêmio vai ser meio que consequência do que ele vem fazendo desde que ele saiu lá do Chiefs, né? Se impostou realmente como jogador. Ele é um jogador, né? Ele não dependia do Patrick Mahomes para ser um grande jogador, né? E lá no Dolphins ele realmente se colocou como um dos grandes jogadores da NFL atualmente. E a não ser que aconteça alguma coisa muito bizarra lá no Dolphins, né? Eu não consiga jogar mais a bola, etc. A bola não chega no Tyreek Hill. Aí é um problema, mas se for o cenário que eu tô pensando, se for o cenário base aqui que eu tô pensando, acho que o prêmio vai pro Tyreek Hill. Ele é o favorito nesse momento, empatado. Não, 8,0 as odds para ele vencer, 8,50 o Christian McCaffrey, 9,0 o CeeDee Lamb, né? E é um bom palpite, sim, o Tyreek Hill, né? Que teve determinado momento da temporada passada que o pessoal colocava ele na corrida pelo MVP, né? E ele parecia que ia bater 2.000 jardas e tudo mais, né? Deu uma desacelerada na reta final, como tem sido a história do Miami Dolphins, né? Quando vai chegando no final de novembro, dezembro e tal. Mas eu vou com um palpite com um jogador que você citou aqui, Felipe. Eu vou de Ja'Marr Chase. Eu não acredito que essa greve dele vai se estender à temporada regular, porque é muito dinheiro que ele estaria abrindo mão, né? Porque a gente sabe que as penas hoje em dia pro jogador que não joga a multa é realmente pesada e os times não podem rescindir a multa, né? Então ele vai sair do salário dele mesmo. Então eu imagino que ele vai entrar em campo com o Joe Burrow saudável, disposto a mostrar que ele merece ultrapassar o Justin Jefferson como o wide receiver mais bem pago da NFL. E acho que ele vem pra um ano monstruoso. Eu acho que ele vem pra um ano de tipo 1.800 jardas, 14 touchdowns e tipo 90 a 100 recepções. E acho que vai ser um ano que a gente vai ver aquele mais dos alvos que iam pro T. Higgins, indo mais pro Ja'Marr Chase, sendo um pouco mais afunilado na direção dele. E eu consigo ver, assim, parte desse meu exercício aqui é um exercício de visualização. E eu consigo ver a gente em dezembro falando assim, pô, lembra que a gente não sabia se o Ja'Marr Chase jogaria na semana 1 e tal, que tava todo mundo preocupado, não sei o que. Olha aí agora, o cara, pô, vai bater o recorde do Calvin Johnson de jardas, não sei o que. Eu consigo ver. Eu acho que o Ja'Marr Chase tem esse tipo de potencial e eu acho que esse ano vai ser o ano que, claro, ele vem de temporadas ótimas, mas vai ser o ano que ele explode de fato na NFL. Eu gosto muito desse palpite. É um palpite também que eu tava pensando nesse nome entre os vários wide receivers que poderiam figurar, né, nesse prêmio. O Ja'Marr Chase estava lá em cima também. Exatamente por conta disso que você disse. É um jogador que vai chegar meio mordido, né, porque quer esse novo contrato. O Joe Burrow vai estar saudável, né, então não foi uma lesão, eu repito, não foi uma lesão que deixa sequelas, né, então apesar de ter sido no pulso direito, não é uma lesão que afeta a longo prazo, ele não precisa esquentar, ele não precisa recuperar ritmo de jogo para recuperar essa lesão. Então acho que vai chegar já na ponta dos cascos, e acho que o Ja'Marr Chase vai se beneficiar disso. E é um ataque que depende muito do Ja'Marr Chase, né? Então é bola nele agora, então você vai ter uma situação em que favorece realmente o Ja'Marr Chase para esse prêmio. Eu gosto muito desse palpite também. 12,0 as odds do Ja'Marr Chase, né? E tem que lembrar também que o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase têm um entrosamento absurdo, jogaram em LSU, né, no futebol americano universitário, né? Então não é como se a ausência do Ja'Marr Chase treinando, né, nesse training camp vai fazer muita diferença, né? Os caras já se conhecem muito bem. Vamos pro penúltimo prêmio agora, Defensor do Ano, que é normalmente o segundo prêmio mais discutido, né? Porque você tem o MVP, que é sempre jogador de ataque, sempre um quarterback, como deveria ser, o jogador mais valioso. E o Defensor do Ano tem sempre uma briga boa. Qual que é o seu palpite, Felipe? Aí eu vou usar o mesmo raciocínio que você fez pro Ja'Marr Chase, eu vou usar agora pro Micah Parsons. Acho que é um jogador que quer um novo contrato, né? Ele viu o CeeDee Lamb sendo pago agora nessas últimas semanas. Acho que é um jogador que tava batendo na trave para ir para aquela prateleira de jogadores de muito alto nível. Ele já é um jogador de alto nível, mas acho que tá quase chegando naquele nível de explodir, de se tornar realmente um daqueles jogadores lembrados pela década, né? Então acho que
chegou o momento, acho que chega o momento dele, nesse momento que ele precisa de um novo contrato, ele precisa mostrar produção em campo, acho que é o momento certo para ele entrar em campo, mostrar que ele realmente vale ser o jogador defensivo mais bem pago da NFL. E acho que nos últimos anos ele chegou perto desse prêmio, né? Se não me engano, ele foi o vice, entre aspas, né? O vice Defensive Player of the Year nos últimos 2 anos. Então acho que chega um momento que ele precisa ganhar esse prêmio, né? Então acho que agora junta a vontade com a fome de comer, então você vai ter um Micah Parsons muito forte. Então acho que é uma questão, acho que é um jogador que eu gosto muito, né? Jogou em Penn State, um jogador que tem uma qualidade muito acima da média, está numa defesa que é interessante, está numa divisão que eu acho que favorece bastante, né, o trabalho dele, porque são quarterbacks que se movem, principalmente agora com a chegada do J.J. Daniels, né? Você consegue fazer sec no Daniel Jones no pocket, mas você consegue no J.J. Daniels e Jalen Hurts. São 2 jogadores que se movem bastante e acaba favorecendo o jogo do Micah Parsons. Então acho que o fato de ele jogar nessa divisão é um aditivo. Então acho que ele está num momento da carreira, um momento de idade que favorece ele ganhar esse prêmio de Defensive Player of the Year. Eu queria ter um palpite diferentão aqui, mas o meu palpite para defensor do ano é o Micah Parsons, edge rusher do Dallas Cowboys, assim como você, Felipe. É curioso que o prêmio de defensor do ano, muitas vezes, é o cara realmente bate na trave várias vezes até vencer, né? Até porque, principalmente nessa posição de edge rusher, o desempenho do jogador é muito estável, né? Então a gente viu o Myles Garrett bater na trave um monte de vezes, a gente viu o Von Miller bater na trave um monte de vezes, ele acabou que não venceu, o Nick Bosa venceu 2 anos atrás, e eu concordo com você. Eu acho que chegou a hora do Micah Parsons, o que ele faz como edge rusher, né? A gente lembra lá no começo, ele entrou como linebacker e aí meio que dividiu o tempo ali como linebacker e edge rusher, só que todos os números dele, o desempenho dele ali, produção por snap, era absurdo como edge rusher, e ele virou um edge rusher em tempo integral, e pra mim é o melhor edge rusher da NFL, e vou mais longe. Eu não acho que ele vai ter um reinado do nível do Aaron Donald, porque o Aaron Donald é um dos maiores, talvez o maior defensor da história. Mas se tem alguém que eu apostaria que nos próximos anos vai ter essa coroa de o melhor defensor da NFL, pra mim é o Micah Parsons, até porque o Myles Garrett, o TJ Watt e o próprio Nick Bosa, né, são um pouco mais velhos que ele, né? Então ele tem essa questão da idade. Outro cara que eu pensei também foi o Max Crosby, que eu acho que ele se alinha um pouco nessa coisa de cara que vem batendo na trave há algum tempo, só que eu acho que a defesa dos Raiders não vai ser boa o suficiente. A defesa dos Cowboys eu acho que vai ser muito boa, mas a dos Raiders não. Então é o único outro cara assim, porque eu acho difícil o TJ Watt, o Myles Garrett ou o próprio Nick Bosa repetirem, né? E aí você tá começando a olhar pra Aiden Hutchinson, que eu não acho que ele é esse nível de jogador, o Aiden Hutchinson. O Will Anderson talvez seja cedo ainda pra ele. Chris Jones, acho que já passou um pouco pra ele também. Josh Allen, talvez, né? Então, eu não consegui pensar em muitos caras aqui, não, pra ser bem sincero. Eu fiquei entre Micah Parsons e Max Crosby. Eu também fiquei entre o Micah Parsons e alguns outros jogadores que já ganharam esse prêmio, né? Mas é o que eu falei, eu acho que a NFL não gosta muito de ficar repetindo prêmio assim tantas vezes, a não ser que o cara tenha uma temporada muito absurda, quebre recorde de sacks, esse tipo de coisa, mas um prêmio que a NFL gosta meio que de rodar, né, quem ganha esses prêmios, até para mostrar os jogadores, não tentar entrar num negócio meio monotemático. E acho que isso acaba foi aquele negócio, você tá falando muito de narrativa, esses prêmios são narrativas, porque são jornalistas, são 50 jornalistas que votam nesse prêmio, né? Assim, o prêmio que a gente está falando é o da Associated Press, que é o, entre aspas, oficial da NFL, né? Então são 50 jornalistas que votam nesses prêmios, e jornalistas gostam muito de narrativa. Nós dois somos jornalistas, a gente sabe que a gente gosta muito de narrativa na hora de escrever uma matéria, né? Então isso acaba favorecendo um jogador que sempre bateu na trave, um jogador que vem crescendo, um jogador que volta de muita adversidade, um jogador que exerce uma dominância inquestionável, né? Então isso acaba favorecendo um pouco o Micah Parsons nessa votação, eu imagino. Essa questão da narrativa realmente importa muito. Vamos pro main event, vamos pro evento principal, MVP.
Felipe, aqui eu vou dar meu palpite primeiro, tá? Meu podcast, e depois eu quero ouvir o seu. Tô bem curioso pro seu palpite. Eu mandei mensagem pra vários amigos hoje ao longo do dia, perguntando qual o palpite deles. No meu processo aqui pra definir meu palpite pra prêmio de MVP, eu fiquei basicamente dividido entre dois nomes. Eu fiquei entre o Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, obviamente, e o Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills. O Patrick Mahomes é o melhor quarterback da NFL. Não importa o que aconteça na próxima temporada, ele vai continuar sendo o melhor quarterback da NFL. Mas você ser o melhor jogador da NFL no geral não te garante que você vai vencer esse prêmio. E o meu medo com o Patrick Mahomes é ele estar entrando numa fase LeBron James na década de 2010, na qual a gente sabia que o LeBron era o melhor jogador da NBA, mas aí o Derrick Rose venceu o MVP, aí outros jogadores venceu o MVP, porque naquela temporada específica o jogador foi melhor e o pessoal meio que ficava entediado de votar sempre no LeBron, né? Então, o Josh Allen me parece o próximo cara, o cara que eu tenho como segundo melhor quarterback na NFL, e o meu palpite vai ser o Josh Allen justamente por conta dessa questão da narrativa. Eu já falei aqui no podcast, pra mim o Buffalo Bills vai ser melhor do que a maioria das pessoas pensam. E essa narrativa de ter esse ataque pós-Stephon Diggs e manter o nível ou até melhorar, eu acho que vai empurrar o Josh Allen para vencer o prêmio de MVP. Eu não acho que o ataque é ruim como as pessoas falam. Claro, você não tem um Stephon Diggs, mas eu acho que você tem 3 wide receivers ali, 3 wide receiver 3 ali que podem compor um ataque aéreo. Você tem uma das melhores duplas de tight end da NFL no Dalton Kincaid e no Dawson Knox. Eu acho que a linha ofensiva vai ser boa. E a gente viu o Josh Allen melhorar na última temporada quando mudou o comando do ataque. Quando o Joe Brady passou a ser o coordenador ofensivo. E eu sinto que muita gente passou a torcer o nariz pro Josh Allen por conta do número de interceptações. Mas eu sinto que foi muito azar que ele teve na última temporada. Ele lançou 18 interceptações, mas teve muito daqueles lances que, era uma terceira descida longa, ele ia arriscar um passe longo e virava basicamente um punch. Ou então batia na mão do wide receiver e caía no colo do defensor. Você olha para a estatística do Pro Football Focus, por exemplo, de passes interceptáveis, o Josh Allen não liderou a NFL. O Josh Allen não tá nem no top 5. Então, ele é um cara que... A interceptação muitas vezes é azar. E eu acho que o Josh Allen levou muito azar, por isso esse número elevado de 18 interceptações. E a tendência é essa sorte se inverter. Então eu acho que ele vai ter um número bem mais baixo de interceptações. Ele nunca vai ser um cara ali tipo Aaron Rodgers. Ele vai ser um cara ali de 12 interceptações, talvez. Mas eu imagino ali umas 5.200 jardas e mais de 30 passes para touchdown, mais a produção dele como corredor, que ele ainda é um excelente corredor. E por isso o meu palpite é o Josh Allen vencendo o prêmio de MVP. Te convenci, Felipe? Me convenceu, mas não é o meu voto, porque eu acho que a grande questão do Josh Allen é ele precisa vencer essa desconfiança que tem em torno dele, em torno do Bills. Acho que precisa fazer uma temporada irretocável, precisa fazer uma temporada que acabe completamente todas as dúvidas em volta dele. Acho que o fato do Bills não conseguir vencer o Chiefs nos playoffs, e óbvio, a gente está falando de um prêmio de temporada regular, mas isso acaba pesando um pouco na psique de quem vê o Josh Allen jogar. Porque a gente vê o Josh Allen jogar e fala, é o cara que não consegue passar do Chiefs. Então acho que para ele ser realmente considerado um jogador, efetivamente, para ser um jogador candidato ao prêmio de MVP, ele vai precisar fazer uma temporada irretocável. Acho que ele vai precisar superar um pouco essas interceptações dele. Eu acho que não são tão ruins quanto algumas pessoas falam, eu concordo com você quanto a isso, mas ele precisa vencer isso, ele precisa superar essa questão, acho que ele precisa mostrar realmente que é um jogador que está no nível do Patrick Mahomes, porque a gente vê os dois, a gente sabe que o Josh Allen está um pouco abaixo do Patrick Mahomes em termos de qualidade, mas para ser candidato a MVP, acho que ele precisa chegar no nível do Patrick Mahomes, que foi mais ou menos o que a gente viu na última temporada, com o Lamar Jackson ganhando o prêmio de MVP numa temporada que foi de baixo rendimento dos quarterbacks. O Patrick Mahomes não teve um desempenho tão forte assim, o Lamar Jackson conseguiu chegar e ganhar esse prêmio de MVP. O meu palpite ainda é o Patrick Mahomes, porque eu acho que ele é o standard a ser definido, a ser batido, porque ele vai chegar numa temporada
É engraçado falar isso, porque é um time que é o atual bicampeão da NFL, mas é um jogador que vai chegar numa temporada em que ele vai precisar se mostrar ainda mais em relação ao ano passado, porque ano passado ele teve uma temporada ruim de temporada regular. A gente viu ele que, sim, entre aspas, ruim, mas assim, foi abaixo do que esperava. Eu acho que chega com um time, um staff ofensivo, né, um elenco ofensivo muito forte para essa temporada. Acho que vai ser um ataque melhor do que na temporada passada. E isso acaba favorecendo o Patrick Mahomes. O pouco que ele jogou nessa temporada me assustou um pouco, assim, positivamente, porque acho que é um cara que ele, assim, é um jogador muito perigoso, porque ele sabe que é bom, ele sabe que é o melhor quarterback da NFL, ele consegue utilizar isso a favor dele. É um cara que não treme sob pressão. Então, considerando que vai ter um ataque com melhores armas, um ataque que vai estar mais entrosado agora no esquema ofensivo do Matt Nagy, acho que você vai ter um Patrick Mahomes que vai estar jogando em altíssimo nível. Então, eu não consigo muito fugir desse palpite dele como MVP, porque acho que para os outros candidatos, serem candidatos sérios, precisa ou chegar no nível do Patrick Mahomes, ou o Patrick Mahomes jogar num nível abaixo e que os outros consigam superá-lo. Então eu não consigo ver o Patrick Mahomes tendo mais um ano de desempenho ruim. A questão também essa que você falou. Ele pode se tornar um nome meio a concurso, né? Um cara que não ganha mais o prêmio porque a NFL acha que tem que distribuir esse prêmio para os jogadores para ter graça. Mas eu acho que ele não chegou nesse ponto na carreira do Patrick Mahomes dele ser a concurso. Acho que ele tem mais espaço ainda para ganhar prêmio antes de se tornar um nome que entre aspas, esquecido para não favorecer tanto os outros jogadores, né? Para não desmoralizar tanto os outros jogadores da NFL. Então, eu não tenho, o seu argumento é absolutamente justo, né? Eu fiquei muito em dúvida entre os dois. O Mahomes já tem 2 MVPs e ele venceu 2022, né? Então não é como se ele também não vencesse há muito tempo, né? E eu só acho que um outro ponto do Mahomes, e que eu acho que, por exemplo, prejudica até a nossa análise do Mahomes, que ele não é comparado aos outros quarterbacks, né? Ele é comparado ao desempenho dele, né? Então eu sinto que, assim, o Josh Allen é mais fácil ele ter uma sensação que ele tá acima do esperado do que o Mahomes, né? Porque o Mahomes, eu já falei também, aqui no podcast, pra mim, o maior nível que a posição de quarterback já foi jogada é o Mahomes nesses 6 anos de NFL, né? Só que eu acho que isso joga um pouco contra ele nessa hora desses prêmios individuais, né? Por isso que eu acabei dando a vantagem pro Josh Allen, porque eu acho que ele vai ter um pouquinho mais de fator de surpresa. Enquanto o Kansas City Chiefs, eu concordo, vai ter um ataque melhor, nome por nome, nessa temporada. Me assusta um pouco que você falou, no esquema do Matt Nagy, ex-head coach do Chicago Bears, isso é um pouco de medo, mas pra mim, entre os dois, eu ficaria muito surpreso. Muita gente falando do CJ Stroud, né, mas acho que a gente já falou um pouco no último podcast, né, acho que esse hype gigantesco do Houston Texans assusta a gente um pouco, né. Para MVP, eu acho que é muito perigoso voltar com o CJ Stroud, jogador de segundo ano, é o que a gente falou no último podcast, que quarterback em segundo ano tem aquele sophomore slump, né, um cara que não corresponde às expectativas que foram criadas no primeiro ano, né, um cara que as defesas vão escutar mais o jogador. Então acho que se o CJ Stroud jogar, se conseguir evoluir em cima do que ele fez na última temporada, eu acho que ele é candidato sério sim a ser MVP. Mas eu não boto fé ainda que isso vai acontecer. Me pergunte de novo lá em outubro. Mas acho que não boto fé que isso vai acontecer nesse ano. Concordo. Gabriel, mas e esse não quarterback X? Cara, guarda seu dinheiro. Você não tem valor aqui. Eu tava olhando aqui o Christian McCaffrey, acho que era 51,0. Não tem valor, não vai ser. Porque, é preconceito da NFL? Não. É o jogador mais valioso. E o jogador mais valioso é o quarterback. Não tem jeito, né? É o cara que mais impacta vitórias e derrotas. Então, não se engana aqui tentando achar um não quarterback. Pra encerrar, rapidinho, Felipe, Kansas City Chiefs contra Baltimore Ravens. Se você tá escutando esse podcast na sexta-feira, no sábado e tal, então obrigado por ter escutado. Até a próxima. Prévia desse jogo, Kansas City Chiefs Baltimore Ravens, foi o jogo, a final da AFC. E pega um time do Ravens mordido, né? Porque deixou bastante a desejar
na última vez que essas equipes se enfrentaram, enquanto o Kansas City Chiefs ali, eu sinto que, sei lá, às vezes eu penso, pô, será que o time tá muito no clima de festa e tal, não sei o quê, mas eu imagino aqui um Kansas City Chiefs meio que querendo mandar uma mensagem. Não é a possibilidade de fazer algo que nunca foi feito, vencer 3 Super Bowls consecutivos, e por mais que a equipe não vai ter o Hollywood Brown provavelmente nesse jogo, eu sinto que é um jogo que o Kansas City Chiefs vai meio que começar ali com o pé no acelerador. Os Ravens têm mudanças, perdeu nomes na defesa, perdeu o Mike McDonald, coordenador defensivo, e tá aqui vendo o Chiefs favorito por 3 pontos, eu acho que deveria ser 5, sinceramente. Eu vejo o Chiefs com alguma margem aqui de favoritismo, porque eu acho que o Ravens é meu palpite pra ir como wildcard pros playoffs. Eu não acho que vai ser um time tão bom quanto o da temporada passada. E pra mim, acho que são 2 times que estão em prateleiras diferentes na AFC. E eu acho que o Chiefs vence aqui com tranquilidade. Eu também acho. Acho que eu repito um pouco o que eu falei agora na escolha do Patrick Mahomes como MVP, porque a gente tá falando do time que é bicampeão da NFL, mas acho que é um time que agora quer se provar que realmente quer se colocar no panteão dos grandes times da história da NFL. E eu acho que você vai começar essa temporada tentando exatamente passar uma mensagem que nós somos os deuses da NFL. A gente quer, assim, você quer derrotar a gente, você tem que partir pra cabeça. Eu acho que é um time que não vai dar muita margem para erro. A não ser que seja uma equipe que volte a ser no ano passado, que teve muitos problemas de entrosamento, que teve muitos problemas de comunicação, mas eu acho que eles vão chegar nessa temporada exatamente tentar mostrar que a gente é um time dominante, que o que aconteceu na temporada regular do ano passado foi um ponto fora da curva, que a gente é um grande time a ser vencido. Então eu acho que o Baltimore Ravens, eu concordo com você que é um time que excedeu muita expectativa no ano passado, né? Um time que, apesar daquela final de AFC ter sido horrorosa, mas acho que é um time que excedeu a expectativa no ano passado. Eu acho que dificilmente volta a jogar naquele nível de novo, ainda mais considerando que vai ser uma divisão que eu acho que vai ser um pouco mais complicada, porque você tem o Bengals, que vai ter Joe Burrow de volta, e vai ter o Browns, que é um time sólido, e vai ter o Steelers, que eu acho que, assim, eu não confio nem um pouco no Russell Wilson, mas acho que a simples chegada dele, a simples fato dele estar lá, acho que melhora um pouco o nível, acho que traz um pouco de dificuldade mínima para os jogos contra o Ravens. Então acho que vai ser uma divisão mais complicada para o Ravens mostrar de novo aquele desempenho. Então acho que é um time que chega um pouco mais enfraquecido, e o Chiefs vai querer mostrar que realmente é o time dominante, é o grande time dessa década na NFL. Verdade, né? E eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu tô com uma vibe ruim pro Baltimore Ravens esse ano, pra ser bem sincero. Eu não acho que vai ser... Acho que vai ser um time que vai decepcionar. É um time que, assim, Lamar venceu o MVP, né? Mas a forma como terminou os playoffs, eu acho que ele entra com uma vibe negativa também, né? Acho que... Sim, de novo, é o prêmio de temporada regular, né? Mas, sei lá, são meio... O Lamar venceu com justiça, ele deveria ter sido o MVP. Mas aí ele vai e joga mal contra o Kansas City Chiefs daquele jeito. Quer dizer, ele não jogou mal, né? Ele teve o primeiro tempo bom, né? Mas enfim. Eu acho que o Kansas City Chiefs vence. Sigam o Felipe no @quarterback, no Blue Sky, no Threads também, né? No Twitter, quem sabe, um dia de volta. Vai ser uma linha, uma trama secundária interessante. Não interessante, vai ser um pouco irritante. Os jornalistas dos Estados Unidos chegando aqui e não podendo twittar, né, Felipe? Então, eu imagino que... Eu tô curioso pra ver como é que vai ser a repercussão disso. Eu tenho um negócio pra falar disso. Por favor. Eu falei hoje com um jornalista americano sobre isso, perguntando como que vai ser essa questão dele de twittar aqui, né? Ele falou que vai mandar os tweets pros Estados Unidos, vai mandar por mensagem e alguém lá nos Estados Unidos vai twittar por ele, na conta dele. Então acho que algumas pessoas vão fazer isso. Se alguém quiser fazer o mesmo por mim, por favor, mande uma DM. Mas assim, o Twitter, eu não tô sentindo falta de twittar. Eu tô sentindo falta de ver as notícias, né? Porque isso, sim, o Twitter, por mais que, a adesão tenha sido legal no Blue Sky, no Threads e tal,
não tem imprensa dos Estados Unidos, né? E não tem, eu segui insider de todos os times e todos os times da NBA e da NFL e isso tem sido uma merda. Mas, Felipe, muito obrigado. Próxima vez que a gente vai se ver será em loco, lá na Neoquímica Arena. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço, Gabriel. Nos vemos sexta-feira agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Podcast Cara dos Esportes volta amanhã com um episódio exclusivo para apoiadores. E na sexta-feira vai ter um mini podcast falando da estreia entre Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Tudo sobre o jogo. Vai estar disponível quando você acordar na sexta-feira de manhã. Então até a próxima. Tchau.